Naquela noite, eu só queria dormir, mas a casa não queria dormir comigo. Você está entrando em mais uma história do Vigia dos Sonhos. Relaxe e não abra os olhos. Era só para ser uma viagem rápida, um lugar silencioso, afastado, perfeito para descansar a mente depois de meses sem dormir direito. A estrada até o vale neblinado parecia tranquila, até a neblina começar a engolir tudo ao meu redor. E quando o GPS perdeu o sinal, eu percebi que já não havia mais volta, porque no meio daquela névoa espessa, uma casa me esperava. E depois daquela noite, eu nunca mais conseguiria dormir do mesmo jeito. Antes de seguirmos com a história, se minha voz estiver te fazendo companhia, deixa um like silencioso e se inscreve. É assim que você me encontra de novo na próxima noite. Quando parei o carro diante da pensão, a neblina se abriu apenas o suficiente para eu ver a porta antiga, já entreaberta, como se estivesse me chamando pelo nome. Eu só queria descansar, mas assim que cruzei o batente, percebi que aquele lugar não oferecia descanso. Ele observava. A estrada até o vale neblinado era estreita, sem iluminação, cercada por árvores que pareciam se curvar sobre a pista. Quando a névoa começou, às 8 da noite, eu quase não enxergava os faróis do carro. O GPS perdeu o sinal. A temperatura caiu e um cheiro estranho entrou pela janela, algo entre madeira molhada e ferro antigo. Quando perguntei para mim mesmo se deveria voltar, a névoa ficou tão densa que o carro praticamente parou. Eu pisava no acelerador e parecia estar dirigindo dentro de um hospital abandonado. Então, vi uma luz, fraca, amarelada, pulsante, como a chama de uma vela perdida na neblina. Era a placa da pensão. Pensão do Vale Neblinado. Desde 1904, não havia outras hospedagens, cidades ou casas num raio de quilômetros. Só aquela construção antiga, iluminada por 2 lanternas de querosene, mesmo em pleno século XXI. Eu estacionei. A porta se abriu antes que eu tocasse a maçaneta. Uma mulher idosa apareceu. "Está atrasado", ela disse. "A neblina não gosta de quem chega tarde." O saguão era amplo e frio. Havia retratos antigos nas paredes, todos em preto e branco. Nenhum mostrava pessoas sorrindo. A dona da pensão se chamava Dona Heloísa. Ela falava baixo, arrastado, como se estivesse sempre cansada. Não me perguntou de onde eu vinha, nem quanto tempo ficaria. Apenas disse: "Não faça barulho depois da meia-noite. As paredes são antigas, elas lembram de tudo", e me entregou uma chave de ferro com o número 7. No caminho para o quarto, notei 3 hóspedes. Um homem muito magro sentado numa poltrona, encarando a lareira apagada. Uma mulher jovem, escrevendo freneticamente num caderno. Uma criança parada no corredor, olhando para o teto. Ninguém falou comigo. Ninguém piscou. Eles só existiam. No quarto havia uma única cama, uma cômoda, uma janela pequena e uma cadeira encostada na parede. Tudo parecia normal, até que percebi a marca de dedos no espelho. 5 dedos, longos demais, como se alguém tivesse pressionado o espelho por dentro. A noite caiu rápido. A neblina ficou tão espessa que a janela virou um bloco branco. Me deitei tentando dormir,
mas algo me mantinha acordado. O ar tinha um peso estranho. Às 1h13 ouvi toque, 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 do lado de dentro da parede. Levantei e encostei o ouvido. Alguém aí? Sussurrei. A resposta veio baixa. Um sussurro arranhado. Você também ouviu. Recuei imediatamente. Não sabia se era um homem, uma mulher, uma criança. Só sabia que a voz estava a centímetros de mim, separada apenas por uma parede fina. Sentei na cama, tremendo. Do outro lado, a voz disse: Você está no quarto 7. É sempre o quarto 7. Silêncio. E então? Não durma virado para a porta. Na manhã seguinte, desci para o café. A mesa estava posta, mas ninguém comia. Todos os hóspedes encaravam o prato vazio. Dona Heloísa serviu chá para mim e disse apenas: Você ouviu alguma coisa esta noite? Sim. Alguém na parede. Ela respirou fundo. A casa fala com quem está cansado demais. O quê? Insônia prolongada. Ela percebe. Ela sente. Depois acrescentou: Só siga as regras. Elas estão no seu quarto. Voltei correndo para procurar. Encontrei um papel dobrado dentro da gaveta da cômoda. Regras da pensão do Vale Neblinado. Não olhe diretamente para o espelho após as 23 horas. Não abra a janela enquanto houver neblina. Não durma virado para a porta. Se alguém bater na parede atrás da cama, não responda. Se ouvir passos no corredor entre 3 e 4 horas, mantenha os olhos fechados. Se acordar e vir alguém sentado na cadeira, não fale. Se sonhar com a casa, acorde imediatamente. O item que mais me atingiu foi o último. Se sonhar com a casa, acorde. Eu não queria saber por quê. Às 2h47 acordei com um som nítido. Alguém respirando no quarto. Lento, molhado, profundo. Olhei para a porta. Fechada. Olhei para a janela. Trancada. Então lembrei da regra. Olhei para a cadeira. Tinha alguém sentado ali. Uma figura escura, imóvel. Minha respiração falhou. Minha visão ficou turva. A figura inclinou a cabeça como se estivesse me analisando. Eu não podia falar. A regra dizia. A pessoa, ou o que quer que fosse, levantou lentamente e se aproximou da cama. Eu fechei os olhos. A respiração quente tocou meu rosto. E uma voz tão baixa que quase não era som, sussurrou. Por que você voltou? Eu não tinha voltado de lugar nenhum. Ou tinha? No dia seguinte, encontrei a mulher do caderno no corredor. Ela me puxou pelo braço e disse: Não pense que veio para descansar. Ninguém vem para descansar. O que isso significa? Ela olhou para o meu quarto. Você está no 7. Antes de você, sempre alguém no 7. O que aconteceu com eles? Ela sorriu com tristeza. Ninguém dorme no Vale Neblinado. A casa não deixa. Descemos para o jantar. Mauro, o homem magro, falou pela primeira vez. Você já viu você mesmo dormindo? Eu congelei. O que está dizendo? A casa mostra. Sempre mostra. Olhei ao redor. Todos os hóspedes pareciam desgastados, como se houvesse algo corroendo seus pensamentos. Talvez houvesse. Na terceira noite, decidi lutar contra o sono. Deitei, mas fiquei de olhos abertos.
Queria provar que nada era real. Às 3h11, a cama afundou, como se alguém deitasse ao meu lado. Meu coração gelou. Alguém respirava atrás de mim, muito perto, como se estivesse colado nas minhas costas. Lembrei da regra 3. Não durma virado para a porta. Eu estava virado para a parede. A pessoa atrás de mim tocou meu ombro, dedos frios, finíssimos, e a voz sussurrou: virar para onde? Antes que eu reagisse, o espelho estalou, como se estivesse rachando por dentro. Não sei quando adormeci. Acordei dentro de um corredor escuro. Reconheci imediatamente, era a própria pensão, mas não era igual. As portas estavam abertas, o chão estava úmido, e as paredes tinham algo escrito, em letras cinzentas: acorde. Você precisa acordar. Ouvi passos atrás de mim. Corri pelo corredor até chegar ao saguão. Todos os retratos estavam diferentes. Os olhos das pessoas seguiam meus movimentos. Dona Heloísa surgiu no topo da escada, mas não era exatamente ela. Seus braços eram longos demais. Seu rosto estava vazio, como se alguém tivesse apagado suas feições. Ela apontou para mim e disse: você sonhou com a casa. Agora ela pode te tocar. Senti algo agarrando meus tornozelos. Olhei para baixo. Da madeira do chão saíam mãos, muitas, puxando, arrastando, me prendendo. Tentei gritar, mas a voz não saiu. Então percebi. Eu não conseguia acordar. Acordei sentado no chão do quarto, mas havia algo errado. A porta tinha sumido, o quarto era um cubo fechado, sem saída. A cadeira não estava ali. A cômoda também não. Só a cama. E o espelho rachado. No espelho, vi uma sombra atrás de mim. Mas quando olhei para trás, não havia nada. Quando olhei para o espelho de novo, a sombra estava mais perto. E então compreendi. A sombra não era alguém. Era eu. Mas não eu agora. Eu dormindo. E eu dormindo não estava na cama daquele quarto. Estava em outro lugar. Um lugar que eu ainda não queria conhecer. A parede atrás de mim começou a inflar como se respirasse. Uma voz feminina e suave, calma, quase materna, falou: você buscou descanso num lugar que nunca descansou. Aqui, o sono é uma ponte. E você atravessou. Quem é você? Perguntei trêmulo. Eu sou o que sobrou da primeira pessoa que dormiu aqui. Fiquei presa entre sonhos e vigília. Agora todos ficamos. As paredes pularam com batidas. Toque, toque, toque. A voz disse: a casa quer te manter. O quarto 7 é a porta de entrada. Sempre foi. Fechei os olhos e disse para mim mesmo: acorda, acorda, acorda. Quando abri, estava de volta à cama. A porta tinha voltado. A cadeira também. Corri para o corredor. Ninguém ali. Na recepção, Dona Heloísa estava sentada em silêncio. Sai, vou embora, eu disse sem fôlego. Ela apenas respondeu: todo mundo diz isso. Peguei minhas coisas e saí correndo para o carro. A neblina parecia viva, mas eu fui assim mesmo. Dirigi sem olhar para trás. Quando cheguei na estrada principal, o GPS voltou a funcionar. Olhei pelo retrovisor. A pensão tinha sumido. Cheguei em casa exausto. Naquela noite tentei dormir e dormi.
Mas quando acordei, às 13h11, vi algo no espelho do meu quarto. Uma mão, marcando o vidro por dentro. 5 dedos longos demais. A marca era idêntica à do espelho da pensão. Meu celular vibrou. Uma notificação. Confirmada sua reserva no quarto 7. Pensão Vale Neblinado. Check-in hoje às 18h. Meu coração parou. Eu não tinha feito reserva nenhuma. E abaixo da mensagem havia outra. Você sonhou com a casa. A casa sonhou com você. Volte.